Um juiz no Espírito Santo determinou que um homem pagasse o tratamento psicológico da ex-companheira. Ela foi agredida, ficou com depressão e agora ele vai ter que bancar isso. Logo de saída, o homem já precisou pagar R$ 1.175 por uma consulta médica e 4 sessões de terapia. Guterres, sempre quando a gente conversa sobre violência contra a mulher, você fala, você pontua brilhantemente sobre o prejuízo emocional, psicológico, de como isso atinge a vítima, né? Pensando por esse lado, é uma decisão justa. Camila, acho que mais do que justa, é uma decisão obrigatória da justiça brasileira. Você sabe que a advogada da vítima, ela ingressou na justiça diretamente com uma ação para esse pedido de indenização, porque a vítima não teria condições de custear esses atendimentos que foram necessários diante dos prejuízos que ela teve com a violência que ela sofreu. E ela entrou considerando que a Constituição Federal, Lei Maria da Penha e inclusive alguns protocolos que são relativos à violência contra a mulher definem que a justiça brasileira, o judiciário, tem a obrigação de determinar de que maneira que será feita a reabilitação da saúde integral dessa vítima. Foi com base nessa determinação. Isso é uma obrigação do judiciário brasileiro. Nós falamos também aí, algum tempo atrás, nos nossos programas, sobre o direito das vítimas de violência contra a mulher de receberem danos morais. E essas ações, esse dinheiro, esse valor que essas mulheres recebem, ele é extremamente importante para que essa vítima possa cuidar ao máximo, né? Porque o impacto dessa violência na vida dela, isso é algo imensurável. E não é só na vida da mulher, é na vida das pessoas que estão no entorno, da família, principalmente dos filhos. E no caso dessa ação, essa moça ela não tinha condições financeiras, mas esse valor é devido ainda que a vítima tenha condições financeiras de custear os seus próprios tratamentos. Esse agressor, ele precisa sim ser responsabilizado, não só penalmente, civilmente, mas também financeiramente por esses danos que foram causados nas suas vítimas. Nós, mulheres, a gente precisa se resguardar e conhecer todos os nossos direitos, todas as possibilidades que a gente tem. Muito bom, Cris. É muito importante a gente ressaltar isso, porque a gente está falando de um país em que a cada 2 minutos há um registro de violência doméstica. Então, isso causa, né, o impacto psicológico e esse direito, como você bem colocou, de pedir essa reparação financeira para se tratar deve ser acessado pela mulher, né, assim que possível. Ô, Cris, Fibe, agora. Como é que a mulher pode pedir essa reparação se for o caso de alguém que está assistindo a gente e queira saber como é que isso pode acontecer? Camila, como a Cris falou, muito importante, é um direito, isso desestabiliza a gente a ponto da gente, às vezes, ter impacto financeiro na nossa vida, pelas questões psicológicas que a violência causa. A gente conversou com a advogada Isabela Borges, que é especialista em violência de gênero e fundadora de 2 institutos que ajudam as mulheres vítimas de violência, que são o Sentinela delas e o Survivor, falando os nomes porque vocês podem procurar esses institutos em caso de necessidade. O Survivor atende gratuitamente. Ela explicou que esse pedido de reparação, de novo, Camila, pode ser feito na justiça civil ou na própria vara criminal, quando o assessor for processado criminalmente, mas não é preciso que ele seja condenado ou que você faça o procedimento criminal para pedir essa reparação financeira. Você pode ou não pode processar, né, tem a escolha de não processar criminalmente. Mas é importante que o abalo emocional, físico, psíquico, fique demonstrado, a Isabela diz, por meio de laudos técnicos, provas. Você pode juntar, como a gente sempre fala aqui, né, as conversas com as amigas ao longo do tempo, tudo que você conseguir juntar de registro. Às vezes você pode gravar as conversas, fazer vídeos, o que tiver ao seu alcance para ir registrando a escalada dessa violência doméstica, que é uma violência que acontece muito entre 4 paredes, né? Esses homens muitas vezes são covardes e não expõem essa violência. São homens violentos dentro de casa, onde eles acham que podem demonstrar aí o seu poder. Então, é importante que essa mulher procure uma advogada, ou a Defensoria Pública, ou esses institutos que eu falei, e é uma previsão, a justiça tem que garantir, né, Camila? A gente tem vários protocolos, tem tratado internacional que garante que a mulher seja, que esse julgamento de violência doméstica
leve em conta essa perspectiva de gênero, as questões que a violência psicológica traz para essa mulher financeiramente também. Então, isso é uma garantia, assim, tá na Constituição que a justiça cuide disso, e já tem um protocolo, inclusive, no Conselho Nacional de Justiça, né, de perspectiva de gênero para os julgamentos. Então, os tribunais brasileiros precisam levar em conta o impacto dessas desigualdades entre as mulheres e os homens, e também de raça, na hora de julgar os casos e de liberar essas indenizações ou não, que os homens têm que pagar, né? Tem que pagar, porque senão essa mulher não consegue se reconstruir e sair da situação. E a gente sabe, né, Camila? Muita mulher fica presa na situação de violência, às vezes até física e sexual, dos seus companheiros, porque não acha uma saída financeira para conseguir escapar dessa situação, encerrar essa situação, né? Exato, eu fico pensando assim, quantas mulheres não sentem esse impacto psicológico, emocional, não conseguem sair disso e às vezes nem sabem que podem procurar ajuda, pois podem, devem, têm esse direito, vamos falar quantas vezes precisar aqui que isso é um direito, então é isso. Gente, Cris Fibe, Cris Guterres, obrigada pelas informações, sempre maravilhosas. A gente vai para o nosso intervalo, vocês duas fiquem aqui comigo, as duas aqui, você também fica que a gente volta já já.